Sexo é sempre bom? Pra você que me ouve e não me vê, eu sou um homem branco, de cabelo um pouco mais longo que o usual. Agora eu tô usando um coque, vestindo uma camiseta branca e aqui atrás tem um tanto de livro que eu gosto. Usualmente, quando a gente vai conversar sobre sexo, a gente não pode deixar de pensar o quanto que a gente precisou evoluir para garantir o sexo como um direito e um direito à possibilidade de experienciá-lo nas mais diversas possibilidades. Ou seja, muitas vezes quando a gente tenta refletir um pouco sobre os moldes em que o sexo acontece, é, a gente toma alguns cuidados para não cair em algumas afirmações que sejam moralizantes, controladoras ou patologizantes, coisas que a gente já viu acontecer aos montes ao longo dos tempos da nossa cultura. O que acontece é que, assim como a gente caminhou historicamente para defender o sexo como um direito, uma liberdade de sentir, de fazer, de poder, a gente também precisa raciocinar sobre os moldes que constituem o nosso ir lá e fazer, né? E longe de querer moralizar ou ditar formas de certo ou errado, a gente precisa pensar algumas coisas. Primeiro é de que muitas vezes as experiências sexuais não vão ser tão agradáveis assim, né? Às vezes a gente vê no cinema, nas séries, mesmo nos livros, narrativas que colocam o sexo como uma experiência é, divinal e catártica e absolutamente é, transformadora de sensações, mas às vezes ele é gostoso, às vezes nem assim. Entender isso é entender que muitas vezes a gente busca as experiências sexuais e a gente pode não encontrar nelas o que se vende na literatura, nas telas, assim como a gente também pode buscar essas experiências por vontade de fazer sem necessariamente um, um desejo tão íntimo e profundo de quem está sentindo o corpo convidando a gente para ir lá. O que eu quero dizer com isso? O primeiro é de que muitas vezes o que a gente consome, né, como mídia, e eu não estou falando só de pornografia, não vai ser o que a gente vai encontrar num sexo real. Segundo é de que as experiências são muito diferentes. Ora pode ser bom, ora pode não ser tão bom assim, e isso não é um desconvite para fazê-lo. E o terceiro é que a gente precisa ter uma certa percepção sobre a importância que o sexo tem na nossa vida para buscá-lo de uma maneira que faça sentido para a gente. Ou seja, muitas vezes a gente busca o sexo por ansiedade, por pressão, por se sentir acuado ou que tem uma certa régua que regulamenta e organiza a quantidade de vezes que a gente precisa fazer para ser uma pessoa ativa ou que está na média populacional, e isso na verdade vai variar muito de pessoa para pessoa, de libido para libido, de vontade para vontade e até de agenda, por que não? Essa é uma conversa para fazer a gente pensar o quanto que não dá para viver a experiência sexual como se fosse um parquinho, né, de diversões que a gente não precisasse assumir algumas responsabilidades sobre. E que, assim como as sensações elas são muito importantes para a gente orientar, né, o nosso desejo de ir lá e fazer, tem algumas coisas que precisam ser raciocinadas, pensadas e entendidas para fazer a gente decidir melhor quais são as oportunidades que a gente vai aceitar, quais não. Quais são os momentos que a gente vai topar fazer, quais não. E até, por que não, agendar. Né? A gente tem horário para fazer tantas coisas importantes na nossa vida, por que o sexo não pode ser uma dessas coisas também? Né?
Sexo é sobre sentir, com certeza. Mas pensar sobre ele também é bem-vindo.